Começando o programa Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e história. Rádio Cloud Coaching. Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Voltamos aqui hoje para um novo episódio, trazendo a Milena Serro, que vocês devem ter ficado com uma pulguinha atrás da orelha, ou então um pulgão atrás da orelha. Como foi que ela fez para lidar com emoção, valores, sentimentos, rejeição? Vocês querem ouvir mais? Então, Milena, continua falando para nós sobre o que você terminou do episódio passado e que deixou todo mundo esperando para ouvir. Bom, Vânia, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu terminei ali falando sobre os nossos valores e o medo da rejeição, né? O quanto que eu tinha um valor muito forte de contribuição e, ao mesmo tempo, o medo da rejeição. E falar de emoções me conecta muito com a comunicação não violenta, porque foi através da comunicação não violenta que eu comecei a sentir as minhas emoções e os meus sentimentos. É muito comum nos treinamentos de comunicação não violenta, a gente escuta falar como a maioria de nós não foi alfabetizado para falar das próprias emoções. A gente não tem um vocabulário emocional muito amplo. E eu fui aprender isso com a comunicação não violenta. Então, ela me deu essa permissão para que eu pudesse sentir e para que eu pudesse, principalmente, compreender por que eu estava sentindo aquilo, por que eu estava com medo, por que eu tinha medo da rejeição, por exemplo. Então, tem algumas questões que elas são bastante profundas, que tem a ver com a forma como nós fomos criados e as crenças que nós temos, a comunicação interna que nós formamos a partir de experiências que nós vivenciamos, principalmente lá na nossa primeira infância, até os 7 anos de idade. E na visão da comunicação não violenta, a gente tem aí que as emoções, elas revelam para a gente aquilo que é importante para nós, as nossas necessidades. Então, foi dessa forma que eu fui aprendendo a lidar com as minhas emoções, a me permitir também ficar vulnerável. Eu sou muito fã do trabalho da Brené Brown, que fala muito sobre vulnerabilidade, e foi inclusive através da leitura de um dos livros da Brené Brown que eu comecei a me permitir ser vulnerável, me permitir sentir os sentimentos, mesmo aqueles que são mais desconfortáveis, porque o que eu vejo que acontece muito é que a gente imagina as emoções como se fossem 2 torneirinhas. Uma torneirinha das emoções gostosas, alegria, felicidade, amor, e uma torneirinha daquelas emoções que não são tão legais, que são desagradáveis, que causam algum desconforto na gente. E a gente acha que a gente pode fechar essa torneirinha das emoções desconfortáveis, mas a verdade é que só existe uma torneira. E só quando a gente se permite viver todas as emoções é que a gente consegue ter essa plenitude, é que a gente consegue realmente sentir com mais potência ainda aquelas emoções que são gostosas. Então, foi esse aprendizado, CNV, Brené Brown, essa permissão para sentir, que eu comecei realmente a lidar com todas essas emoções. E como você percebeu em você que essa permissão estava vindo? De que maneira que você prestou, quais os insights que te vieram quando você teve nesse trajeto, e que eu acho que ele ainda continua, né? Porque eu acho que ele é contínuo, como você falou, o autoconhecimento ele não é finito, na verdade, ele é infinito, né? Então, me conte aí um pouco mais. Acho que eu comecei a me surpreender e a perceber que esse trabalho emocional que eu vinha fazendo estava dando resultado quando eu comecei a pausar e parar um pouquinho de reagir, de ser tão reativa. Então, eu era aquela pessoa muito reativa que levava muitas coisas para o lado pessoal. Então, se você fizesse algum comentário, eu já achava que era comigo e eu já queria reagir. Às vezes eu engolia os sapos, porque até então eu não sabia ter as tais conversas difíceis, então eu engolia muito sapo. Depois eu passei a cuspir muito as coisas, né? A querer ir para cima das pessoas, passar com o trator por cima. E o momento que eu percebi que esse trabalho emocional ele estava fazendo efeito, foi esse momento que eu comecei a realmente pausar e falar, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Será que isso que a Vânia falou realmente foi para me atingir? Será que essa raiva que eu estou sentindo, o que será que ela está querendo me sinalizar? Então foi a partir daí que eu comecei a perceber que, opa, isso aqui está fazendo efeito, isso aqui funciona principalmente. Porque a nossa vida ela começa a ficar mais leve
E as nossas relações começam a ficar muito melhores. A gente conquista mais saúde mental, a gente conquista mais leveza, mais tranquilidade para lidar com as situações. Então a gente escuta muitas vezes aquilo que o outro está falando e a gente consegue reconhecer também emoções no outro. Opa, peraí, parece que ele está chateado. Deixa eu ver aqui que necessidade que pode estar viva nessa pessoa. Então, esse momento em que eu comecei a ficar mais tranquila, em que eu comecei a realmente fazer essa pausa e falar: peraí, eu posso ficar aqui com esse sentimento, eu posso lidar com essa situação difícil. Eu acho que essa é uma grande questão. Todos nós somos adultos, ou pelo menos deveríamos ser, às vezes a gente age ainda como aquela criança interior, mas todos nós somos adultos e nós podemos lidar com situações difíceis. Essa é uma coisa que eu faço questão de frisar. Então, ai, tá com tristeza, tá com raiva, tá nervosa, você consegue lidar com isso. E é se permitir ficar ali um pouquinho com aquela emoção, porque é dali que vai vir a mensagem do que você precisa olhar, do que você precisa cuidar. Mas o primeiro passo é sempre você sentir. E o sentir, eu acho que, ó, como você colocou, nós não fomos ensinados, né? Não fomos ensinados a sentir, nós não temos vocabulário, né, de sentimentos. Quando eu mostro para as pessoas a lista de sentimentos, as pessoas levam um susto, porque elas estão acostumadas só com aquela listinha que traz no filme do Divertidamente, né? Aquelas sete emoções e sentimentos. Então, assim, é muito importante o que você está trazendo, que a comunicação, ela nos traz, ela nos apoia a criarmos um ambiente de harmonia, de segurança para nós mesmos e para o outro, né? De sintonia e conexão, e o mais importante, né? A saúde mental. Né? Você tocou num ponto que eu acho que é crucial. O quanto que muitas pessoas, o quanto nós também estamos nessa trajetória da CNV, começamos a perceber que a comunicação não violenta nos ajuda a termos mais um equilíbrio e uma saúde mental melhor do que aquela que nós tínhamos há anos atrás, né? Então, assim, eu vejo esse trabalho que você faz um trabalho extremamente importante, porque tem um lugar que você falou para mim que eu acho que ele é bem assim, para mim é o ponto de partida, que é a permissão. Se você não se permitir para sentir, você não vai chegar nesse lugar. É isso? Foi isso que eu ouvi você falando? Exatamente. Foi É. exatamente isso. É preciso muita presença, porque quando a gente sente, né, tristeza, a gente sente raiva e principalmente com mulheres, a gente tende a ter um julgamento, porque quando a gente era criança, a gente escutou que, ai, uma menina tão linda sentindo raiva, que feio. Então a gente aprendeu também a julgar os nossos próprios sentimentos, e a gente quer fazer o quê? Muitas vezes a gente quer empurrar para debaixo do tapete, muitas vezes a gente quer fugir assistindo uma série, comendo, bebendo, comprando coisas demais. Então a gente quer se anestesiar para não sentir as nossas emoções. Quando o caminho mais saudável é justamente a gente parar, ter presença para sentir e falar: poxa, eu estou passando por um momento desafiador, eu estou triste. E, poxa vida, o quanto que é difícil estar nesse lugar aqui. Mas a gente reconhecer que aquela tristeza está ali. Porque é só com esse reconhecimento, com essa permissão, com esse sentir, que a gente vai poder, então, depois que a gente sente, a gente vai poder, então, fazer esse trabalho de falar: tá, qual que é a mensagem dessa tristeza? O que que tem acontecido que, de repente, eu não tenho percebido, eu não tenho dado tanta atenção, eu não tenho cuidado? O que que eu precisei lutar, muitas vezes, aqui nesse lugar? Sim, e você está trazendo que isso tudo traz a aceitação. Eu preciso me aceitar, em primeiro lugar, como eu sou, dentro desse contexto, para me permitir olhar para esses sentimentos e aí eu poder fazer uma mudança, né? E eu achei muito legal quando você falou que nós aprendemos, nós temos aquela a repetição a partir dos 7 anos. Né? E é uma coisa que a psicanálise nos diz, né? Nós aprendemos e temos os traumas do 0 aos 7. Do 7 em diante é só repetição, né? Milena, eu estou muito feliz de você estar aqui no programa, de você ter podido me dar um pouquinho do seu tempo e para os nossos, né, ouvintes o quanto que você contribui para as pessoas e para o mundo corporativo, porque eu sei que a contribuição é algo de extrema importância para você. E eu quero que você termine dizendo onde é que as pessoas acham você, falando novamente, quais os cursos que você dá, quais as suas mentorias, para a gente ir encerrando aqui o nosso bate-papo.
Bacana, Vânia. Obrigada pela oportunidade. Quem quiser me procurar, eu estou no LinkedIn e no Instagram. É só procurar lá por Milena Serro, com S de sapo. E eu tenho programas de mentoria individuais, personalizados, e eu tenho também palestras e treinamentos que eu levo para as empresas para a gente falar tanto sobre oratória quanto sobre conversas difíceis. Então, quem quiser, se conecta comigo lá no LinkedIn e no Instagram e vamos conversar por lá. Legal. Bom, pessoal, então, terminando mais um episódio do Comunicação Não Violenta. Eu sou especialista em comunicação não violenta, quem ainda não sabe e não me conhece. Eu trabalho com a resiliência científica, a segurança psicológica, facilitando diálogos para conversas empáticas, co-criando no desabrochar da consciência e na construção de times psicologicamente seguros. Um grande abraço, Vânia Moraes Troiano. Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na quinta, às 15 horas e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.